O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Permitam-me, aqueles que mais uma vez participam pelos veículos de comunicação desta Eucaristia, recapitular alguns pontos que disse na homilia da manhã, porque é importante para nós compreendermos o que é que estamos celebrando ao festejarmos a Virgem do Carmelo. De todos os títulos de Nossa Senhora, a Virgem do Carmo foi um dos que mais atingiu o mundo inteiro. Não somente por causa da ordem carmelita, mas porque ela se apresenta de modo gracioso e, ao mesmo tempo, como fonte de proteção para aqueles que a ela recorrem. Para falar de Nossa Senhora do Carmo, nós vamos ter que voltar de novo a um monte lá no alto da Palestina, em Jerusalém, chamado Carmo, ou Carmelo. Carmo, em hebraico, significa vinha, jardim, lugar onde dar flor, frutos. El significa Deus. Carmelo, portanto, é o jardim de Deus, lugar onde existem flores, frutos. No Antigo Testamento, o Monte Carmelo fora habitado pelos seguidores de Baal, e o profeta Elias foi o primeiro a ir neste monte para combater os falsos deuses, a religião a Baal, e ali, no Carmelo, Deus se manifestou ao profeta Elias. Foi ali que ele teve a visão de Deus. Claro, e aí fica assim na história judaico-cristã um lugar significativo, de grande importância para nós. Mas o Carmelo, tal como nós o entendemos, só vai fazer sentido para a religião cristã no século XII, quando alguns homens decidiram habitar esta montanha, como aqui na Serra da Piedade. Havia o eremita, esses homens subiram ao Monte Carmelo para dedicar-se a uma vida de austeridade, silêncio, contemplação e oração. Surgia então assim a Ordem do Carmo, onde esses homens dedicados à oração tinham no exemplo do profeta Elias buscar a vontade de Deus, mas se consagravam a Nossa Senhora com o título de a mais fina flor do Carmelo, a mais bela flor do jardim de Deus. Porém, quando no final do século XII, os muçulmanos invadiram a Terra Santa e começaram a decapitar os cristãos, eles se viram forçados a deixarem o Monte Carmelo. E na fuga para a Europa, esses monges elegeram Simão Stock, para ser o representante, ou o primeiro a falar em nome do grupo. E chegando na Europa, Simão Stock fez uma oração muito profunda à Virgem Maria, pedindo a ela que desse virtude contra os seus inimigos. A oração de São Simão Stock, se não me falha a memória, nós
a retomamos um pedacinho no ofício de Nossa Senhora. Ali, quando nós rezamos, sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com o vosso valor, nós juntamos o sede em meu favor, Virgem soberana, a oração do beato Duns Scotus, ao defender o dogma da Imaculada Conceição, e o dai virtude contra os nossos inimigos, de São Simão Stock no século XII. E São Simão foi agraciado com uma visão. Ele viu a Virgem Maria, vestida com o hábito religioso deles, o menino no colo, como se o menino fosse um escudo, e a Virgem Maria os presenteou com uma fita, onde de um lado da fita tinha a imagem de Jesus, e do outro lado da fita tinha a imagem de Nossa Senhora. E disse a São Simão Stock: este sinal será para vocês um escudo da minha proteção. Daí então surgira o escapulário. E a Virgem Maria prometeu que todos aqueles que usassem o escapulário estariam sob o seu manto, protegidos sob o seu escudo. E vejam, a Virgem Maria, como mãe e mestra de santidade, plasmou na congregação carmelita o seu amor materno, de modo que o Carmelo ainda hoje é uma fábrica constante de santos. Vou citar só os grandes santos, porque há outros que o Carmelo gerou. Santa Teresa de Ávila, carmelita ferrenha, restauradora do Carmelo. São João da Cruz, Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Teresa Benedita da Cruz, ou Santa Edith Stein, que é a mesma pessoa, dentre outros santos, que vestindo este manto da Virgem Maria, souberam combater o bom combate da fé e fizeram de sua vida também uma flor nesse grande jardim que é o coração de Deus. Por isso hoje a igreja se alegra em todo o mundo e proclama: vinde em nosso favor, ó Virgem Maria, ajudai-nos nas nossas batalhas. São tantas, né? E a mais ferrenha que estamos travando agora é esta da Covid-19. Muitas vidas ceifadas, muitas pessoas com sequelas no corpo. Mas há uma batalha muito mais intensa e muito mais perniciosa do que a batalha da Covid-19, que é a batalha contra o pecado. E com essa, meu amado irmão, minha amada irmã, a gente não consegue vencer se não clamarmos a misericórdia de Deus sobre nós. Primeiro, porque o pecado nos seduz e temos grande dificuldade de vermos o quão cego nós somos. Por isso Jesus nos adverte: cuidado que se você quiser tirar o cisco do olho do seu irmão, observa primeiro se não tem uma trave no seu olho. Porque o pecado faz isso conosco. A gente não consegue ver sobre nós mesmos. E ao mesmo tempo que nós não enxergamos nós mesmos, nós vamos acomodando a Ele, vamos nos moldando. Somente sob o manto da Virgem Maria, quando ela nos toma e nos envolve com o seu amor de mãe, nós somos de fato blindados contra a tentação, mas ao mesmo tempo forjados em seu materno coração. Porque mãe que ama filho, não deixa o filho fazer o que quer e crescer de qualquer jeito, não. E hoje em dia, me desculpe a franqueza, está faltando mãe de verdade. Porque as crianças estão crescendo sem referência do que é verdade, do que é honestidade e do que é justo. Porque, na maioria das vezes, a mãe sobre a balela: ah não, porque eu preciso amar o meu filho, está escondendo uma preguiça. Porque ser mãe dá trabalho, ser pai dá trabalho. A dona Geralda foi mamãe? Estou mentindo, dona Geralda? Dá trabalho, não dá? Criar os meninos é uma luta. Não é não? E se a gente não está disposto a lutar, a chance de perder bons frutos é muito grande. E estou falando disso
não só para colocar peso nos ombros das mamães e dos papais também, que hoje em dia estão delegando a função de cuidar para a escola, para a igreja, para os avós, e esquecem que ser pai e mãe é ser ali o primeiro que vai pegar a mão no arado mesmo e cuidar para que a pessoa cresça com virtude, com bem, com valor. Para dizer que Nossa Senhora, porque é mãe, ela não só não nos protege contra o mal, mas ela nos forja no nosso caráter. Ela vai nos ensinando a ser aquilo que ela precisa que nós sejamos. Na escola de Maria, nós vamos aprendendo como amar a Deus sobre todas as coisas, porque ninguém consegue ser santo se não ama a Deus. Pode ser a pessoa mais virtuosa do mundo, mas a santidade é fruto do amor. A santidade é fruto de um coração que busca um outro coração, e esse outro coração é a fornalha ardente do amor de Deus, do coração de Deus. Quando a gente não ama, e é isso a gente vê com muita clareza, principalmente nós padres que estamos virados para vocês, quando uma pessoa de fato ama a Deus e quando não ama. Os que não amam têm uma dificuldade danada de ver até a hora que a missa acaba. Parece que tudo é mais importante, menos estar na presença de Deus. Os que amam se deleitam, quase que entram em êxtase, porque aproxima o coração do coração de Deus. Debaixo do manto de Maria, nós aprendemos o que nós podemos e o que nós não podemos, mas não por meio de uma norma impositiva, mas por meio de um cuidado de mãe que não deixa o seu filho sozinho. Por isso, celebrar o Carmelo hoje é celebrar que o jardim de Deus tem espaço para todos nós criarmos raízes, crescermos, desenvolvermos e darmos frutos. Mas, se quisermos que os nossos frutos sejam vindouros, nós vamos precisar sim, não de uma água, porque esta água já brota do lado aberto de Jesus, mas nós vamos precisar, eu não sei como é que chama, tipo aquele cercadinho que a gente põe ao redor da muda para a árvore poder crescer, principalmente quando planta em calçada, a gente põe um cercadinho lá, para que os outros não pisem em cima, para que a árvore possa crescer no lugarzinho dela certo, sem sair do limite. Esse cercadinho da árvore, para fazer essa analogia com o jardim de Deus, é a Virgem Maria. Ela está disposta a nos envolver no seu manto, para colocar no nosso coração as virtudes que agradam o coração de seu filho, mas mais do que isso, para nos proteger contra as insídias do demônio, contra as ideologias que querem nos roubar a paz, contra os perigos que põem em risco não o nosso corpo, mas a nossa salvação. Por isso hoje nós somos convidados, e aqui eu termino, a olhar para Maria, e como na primeira leitura, somos chamados a rejubilar, a alegrar o nosso coração. Sabe por quê? Pessoal que tem em casa, Z2, por favor, põe a imagem de Nossa Senhora aí. Quando a gente olha para a Virgem Maria, a gente não vê uma pessoa diferente de nós, não. A gente vê uma pessoa humana em tudo semelhante a nós, mas a força do amor que ela tinha por Deus a fez gerar o próprio Deus e a fez para nós um modelo capaz de ser atingido. Quando a gente celebra a Virgem Maria, a gente lembra que a gente tem refúgio, temos um porto seguro. Nessa luta não estamos sozinhos. Por isso, tenhamos a coragem de nos esconder sob o seu manto, de estar no seu colo, para aprender dela o que agrada a Deus e também nós termos virtude contra os inimigos da nossa salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E por intercessão da mais fina flor do Carmelo,